Capítulo 28 Insurreição, 7. Xiao Che. O que você quer dizer com isso? O primeiro elder Xiao Li berrou de repente, não me diga que você está dizendo que o líder do clã roubou o pó para abrir o profundo, e então transferiu a culpa para Xiao Lingchi. Você é a razão pela qual Xiao Lingchi roubou o pó para abrir o profundo. Se você continuar a falar coisas sem sentido, tome cuidado ou então você será punido junto se você não parar. Não fique agitado, primeiro elder. Xiao Che balançou sua cabeça e deu risada, parecendo inabalável. Como eu teria coragem de questionar o líder do clã? Eu estou apenas dizendo algumas suspeitas que tenho em meu coração, e eu acredito que a maioria de nós tem algumas questões também. Muitos de nós entendem a natureza do líder do clã e devem estar confusos pelo motivo que o líder do clã teria agido dessa maneira. E claro que o líder do clã é inocente. Ele não poderia ter feito esse tipo de coisa baixa e suja que todo mundo iria desprezar. Eu tenho certeza que o líder do clã irá dar uma explicação perfeita. Eu estou certo, líder do clã. As pessoas do clã Xiao e os nobres da cidade nuvem flutuante todos olharam furtivamente para ele. O Xiao Che que eles conheciam era uma pessoa tímida e fraca, alguém que ficava aterrorizado até mesmo quando tinha contato com pessoas de fora. Entretanto, ele não apenas foi capaz de falar francamente sob os olhares de tantas pessoas nessa atmosfera tensa, sua expressão nem mesmo mudou quando o primeiro elder tinha gritado com ele. Esse Xiao Che e o Xiao Che que eles conheciam pareciam duas pessoas diferentes. Baixo e sujo que até o mundo desprezaria. Essas palavras causaram que o rosto de Xiao Yunhai tivesse um espasmo momentâneo. Ele ergueu sua cabeça para olhar para Xiao Che, sorrindo levemente e dizendo, não há necessidade de ficar agitado primeiro elder, é normal que Xiao Che questione dessa maneira e como ele disse, muitos de nossos amigos aqui devem ter a mesma pergunta. Atualmente, quando eu recebi o pó para abrir o profundo do jovem mestre Xiao ontem, eu realmente tinha pensado em mantê-lo comigo. Entretanto, o pó para abrir o profundo é um remédio de alta classe da seita Xiao que é extremamente precioso. Quanto mais alta a classe de um remédio, mais fácil é para o efeito dissipar. No caso desse tesouro de elixir, mesmo se o efeito fosse dissipado apenas por um pouco, seria uma grande perda. Se eu carregasse ele comigo, ele iria entrar em contato com energia vital impura, então embora ele esteja protegido pela caixa de profundo ébano preta, ele continuaria a perder o efeito facilmente. Essa é a razão pela qual eu coloquei ele dentro da enfermaria. Depois de tudo, uma grande variedade de ervas foram reunidas com o passar dos anos, resultando em muita de energia medicinal. Em lugares com bastante energia medicinal, a energia do elixir não irá dissipar tão facilmente, essa é a razão. Outra razão é que o nosso clã Xiao sempre foi sério no cumprimento das leis. Eu nunca tinha imaginado que um ladrão doméstico iria aparecer, ou mesmo pensei que ela teria a audácia de roubar o importante presente que a seita Xiao nos trouxe. Mas não importa a razão, é minha culpa que o pó para abrir o profundo foi roubado. Sobre isso, eu não posso fugir da responsabilidade. Eu não irei reclamar se o jovem mestre Xiao também me der uma punição. Xiao Yunhai suspirou pesado depois de terminar de falar. A explicação de Xiao Yunhai foi completamente perfeita. O primeiro elder repentinamente gritou novamente, Xiao Che, você ouviu claramente. O líder do clã deixou o pó para abrir o profundo na enfermaria apenas por causa dessa meticulosa razão e queria proteger o efeito do pó para abrir o profundo. Quem imaginaria que um ladrão da casa iria aparecer? O que mais você tem a dizer? Oh. Então é isso. Xiao Che concordou sua cabeça, como se ele estivesse satisfeito com a explicação de Xiao Yunhai.
para até mesmo conhecer a existência da energia medicinal, o líder do clã realmente é sábio. Então, a segunda pergunta que eu queria perguntar é coincidentemente relacionada com essa energia medicinal. Xiao Che estreitou seus olhos e sorriu levemente enquanto continuou, sobre a energia medicinal, nossa enfermaria tem acumulado uma variedade de ervas ao passar dos anos e elas realmente são inúmeras. Além do mais, a erva que temos em maior quantidade em nossa enfermaria é a erva tênue pura, então o cheiro da energia medicinal deve ser um cheiro doce e esquisito pertencendo à erva tênue pura. Líder do clã também sabe que a caixa contendo o pó para abrir o profundo é feita de profundo ébano preta e ela é muito boa em proteger os efeitos dos elixires. Bem, de fato, a razão é muito simples. Profundo ébano preta tem uma partícula forte de absorção, então quando a força da medicina no interior da caixa entra em contato com o profundo ébano preta, eles irão ser absorvidos firmemente e serão difíceis para dispersar. Depois que a superfície ter absorvido o suficiente até ficar com sua capacidade cheia, a força medicinal continuará incapaz de dispersar mesmo se quisesse. Eu acredito que qualquer pessoa aqui com um pouco de conhecimento em medicina deve entender essa teoria. Um número grande de pessoas concordaram com suas cabeças silenciosamente. Então, se a caixa de profunda ébano preta que continha o pó para abrir o profundo foi colocada na enfermaria por um certo período de tempo, a superfície dela certamente teria absorvido uma grande quantidade de energia medicinal enquanto estava dentro da enfermaria. De acordo com a natureza da profunda ébano preta, a absorção é rápida mas a dispersão é lenta, então mesmo que ela tenha sido removida da enfermaria, você deve ser capaz de sentir o cheiro da medicina espiritual mesmo depois de 2 dias. O cheiro doce e esquisito da erva tênue pura. Uma vez que essas palavras foram ditas, a cor da pele de Xiao Yunhai imediatamente mudou levemente. Xiao Che tinha calculado certeiramente que Xiao Yunhai não tinha realmente colocado o pó para abrir o profundo na enfermaria por causa que se o pó para abrir o profundo tivesse sido roubado, ele teria gritado até seus olhos saltarem, e Xiao Yunhai realmente não tinha colocado o pó para abrir o profundo na enfermaria. Quanto ao doutor da enfermaria, Xiao Gu, ele tinha sido informado sobre isso anteriormente, e sob a dissuasão da seita Xiao, Xiao Gu não ousou recusar. Eu imagino se o líder do clã se atreveria a trazer a caixa até aqui, e deixar-nos checar se há ou não um cheio que deveria estar lá, na caixa. Xiao Che disse enquanto ria. Xiao Che. Como esperado, você continua suspeitando do líder do clã, simplesmente lastimável. Antes de Xiao Yunhai dizer alguma coisa, Xiao Li novamente interrompeu agitado, em ordem de proteger sua tia, você está questionando o líder do clã, simplesmente ridículo. Intolerável. Nosso clã Xiao cresceu você em vão todos esses anos, porque você não sai. Não há necessidade para ficar agitado, primeiro Elder. A relação entre esse sobrinho e sua tia sempre foi próxima, sua tentativa de livrá-la de sua culpa é totalmente razoável. Além do mais, o que ele disse também é razoável e justo. Já que ele quer saber se há algum problema com essa caixa, nós apenas devemos provar para ele. Mas, ambos o pó para abrir o profundo e o profundo ébano preta são tesouros preciosos, como podemos deixar qualquer um tocar isso livremente? Xiao Yunhai virou seu rosto para Xiao Guangyun depois que ele terminou de falar e continuou respeitosamente, então por favor, nos podemos incomodar o jovem mestre Xiao para ser uma testemunha. Eu acredito que se for o jovem mestre Xiao, sua palavra irá convencer a massa mais do que qualquer outro presente hoje. Xiao Che riu internamente mas sua expressão não mudou, e concordando levemente, e claro, se for o jovem mestre Xiao, ele irá ser o mais confiável.
O jovem mestre Xiao poderia por favor nos honrar cheirando essa caixa, para apagar as dúvidas em meu coração. Os olhares de Xiao Kuang-yun e Xiao Yunhai se encontraram. Ao mesmo tempo, ambos pensaram que fosse impossível para o estúpido Xiao Te perceber que eles estavam cooperando desde o início. Xiao Kuang-yun segurou a caixa em sua mão, sorriu desdenhosamente e respondeu casualmente: essa suspeita é bastante interessante. Sendo esse o caso, eu devo cheirar isso pelo seu bem. Depois de dizer isso, Xiao Kuang-yun ergueu a caixa que continha o pó para abrir o profundo, levou até seu nariz, e começou a cheirá-la. Ele então moveu levemente suas sobrancelhas e falou: embora o cheiro não seja forte, realmente há um cheiro doce e esquisito. Ele estreitou seus olhos e disse indiferentemente: venha e cheire isso também primeiro, Elder, para evitar que outras pessoas pensem que eu estou colaborando com o líder do clã Xiao. Como seria possível para alguém com o status do jovem mestre Xiao se importar em mentir para nos? O primeiro Elder Xiao Li imediatamente o elogiou enquanto ele andava obedientemente. Ele então concordou com sua cabeça: está certo, isso realmente tem um cheiro doce e esquisito. Ele olhou na direção do quarto e disse em voz alta: o que mais você tem a dizer, Xiao Te? Jovem mestre Xiao e o líder do clã já deram muita consideração para você. Se você continuar a atazanar mais, eu pessoalmente irei expulsar você daqui. Ou se acalme primeiro, Elder. Xiao Te acenou suas mãos enquanto sua expressão se tornou estranha. Ambos jovem mestre Xiao e o primeiro Elder inesperadamente sentiram um cheiro doce e esquisito. Isso. Tosse atualmente, eu não fui cuidadoso agora há pouco e disse algo errado. Jovem mestre Xiao, sendo de um status nobre, certamente apenas teve contato com elixires de primeira classe. Quanto a ervas comuns como essa erva tênue e pura, você certamente não iria nem se importar em olhar duas vezes. O líder do clã e o primeiro Elder se dedicam inteiramente em treinar e não temperaram muito seus conhecimentos medicinais, e além do mais, naturalmente não tem tempo para visitar a enfermaria, então vocês não devem saber que se você for para a enfermaria e sentir o cheiro lá, ainda que ambos o jovem mestre Xiao e o líder do clã tenham sentido um cheiro doce e esquisito, isso me deixar incapaz de entender. Eu imagino se alguém aqui pode fazer o favor de me explicar isso. Uma vez que essas palavras foram ditas, a expressão de todos mudaram, se tornando incomparavelmente brilhantes, enquanto por outro lado, as expressões de Xiao Kuang-yun, Xiao Yunhai e o primeiro Elder Li ficaram rígidas instantaneamente. Embora foi apenas por um momento, muitas pessoas viram claramente aquela mudança. Enquanto isso, os discípulos do clã Xiao que frequentemente iam para a enfermaria, estavam familiarizados com o cheiro das ervas tênues puras e uma explosão foi vista em seus olhares. O coração de inúmeras pessoas começou a bater violentamente. Eles começaram a sentir a atmosfera, diferente de antes. Xiao Te. Você ainda não quer calar sua boca, seu pirralho. Não apenas você tentou proteger Xiao Lingxi em vão, você ainda quer continuar a ir tão longe quanto além de questionar o líder do clã, para questionar o jovem mestre Xiao. Eu vejo que você está deliberadamente brincando com a gente, e continuando a falar coisas sem sentido. Xiao Li com o rosto em cinzas revelava um brilho ameaçador em seus olhos. Jovem mestre Xiao, não ouça mais suas palavras sem sentido. Xiao Te, esse pirralho, não apenas causou toda essa bagunça, ele continua tentando a proteger a culpada e ofendeu o líder do clã e o jovem mestre Xiao. Ele precisa ser punido. Contanto que alguém não fosse surdo, ele poderia ouvir claramente que as palavras de Xiao Li continham um toque de humilhação em sua raiva. Quanto ao tópico cheirar errado, ele tinha evitado completamente o assunto e não tinha dito nenhuma palavra para explicar.
Já que o primeiro elder Cial não quer mais me ouvir, então eu devo resumir. Quanto à minha última pergunta, eu gostaria de perguntar ao amigo Cialdio da seita Cial. Essa deve ser uma pergunta extremamente simples e eu espero que você possa respondê-la. Se você for capaz de responder, então eu irei admitir que a minha tia realmente roubou o pó para abrir o profundo e não irei mais dizer uma única palavra de reclamação. Mesmo se você quiser punir minha tia e até me punir junto. Sem esperar pela resposta de Xiao Yunhai e o resto, o olhar de Xiao Te caiu sobre o corpo de Xiaoju. Sua expressão permaneceu branda, mas seus olhos se tornaram incomparavelmente afiados. Cada palavra parecia como um pequeno gongo. Xiaoju, você disse que o pó para abrir o profundo foi encontrado debaixo do travesseiro no quarto da minha tia. Então, você pode me dizer se a cama de minha tia está localizada na parte da frente ou do fundo do quarto? Qual é a cor do travesseiro? E se o travesseiro estava colocado no começo ou no final da cama? A expressão de Xiaoju enrijeceu instantaneamente enquanto as expressões de Xiao Yunhai e Xiao Guangyun de repente se tornaram incomparavelmente de má aparência. Se você foi no quarto da minha tia e encontrou o pó para abrir o profundo debaixo do travesseiro dela, então essas perguntas devem ser extremamente simples para você. Vamos, me diga a sua resposta. Você apenas precisa dizê-la e minha tia e eu imediatamente assumiremos a culpa e sem dizer mais nada. Sim, eu acho que vocês, jovem mestre Xiao, líder do clã, e todos os elders aqui querem resolver esse caso o mais rápido possível e começar o assunto principal de hoje, certo? Então você deve nos dizer rapidamente. Seria ruim atrasar o tempo de seu mestre aqui? Diga. Diga. O que? Por que você não está me respondendo? Você claramente não foi para o quarto da minha tia. Por que você não pode me responder uma pergunta tão simples? Não me diga que você nunca esteve no quarto de minha tia para começar. Mas você afirmou que o pó para abrir o profundo estava debaixo de travesseiro dela. Como isso aconteceu? Será que você conhece a lendária técnica da galinha de bicar 1000 quilômetros?